A paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast EBD em Síntese, um projeto que é gerenciado e conduzido pelo Departamento de Ensino e Educação Cristã da nossa IEDR, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo a mais um novo trimestre, terceiro trimestre de 2022. O ano está voando, não é verdade? E nesse novo trimestre nós temos a alegria de contar mais uma vez com a presença ilustre da professora Milde Prachede e do presbítero, o professor João Ribeiro, a quem trago aqui a paz do Senhor para ambos. A paz do Senhor, professora Milde. A paz do Senhor, professor Sérgio Lins. Amém. Bem-vinda mais uma vez, é sempre uma alegria estarmos juntos aqui. Esperamos em Deus aprender muito contigo, em nome de Jesus. E também saúdo ao presbítero João Ribeiro. A paz do Senhor, meu querido. A paz do Senhor, professor Sérgio Lins, a paz do Senhor, professor Amildo Prachedes, a paz do Senhor, companheiros do EBD em Síntese, os produtores também, a direção do DENEC, e também a paz do Senhor para você, professor, que está a acompanhar as nossas videoaulas. Que bênção, né? Graças a Deus. E, claro que nesse trimestre, assunto novo, estaremos trabalhando aí sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Cristo. Nos faz lembrar até de Lucas capítulo 24, né? Perdão, Mateus 24. Bom, o comentarista dessa lição, desse trimestre, é o pastor José Gonçalves, que é líder, pastor ali da Igreja de Água Branca, em Piauí, graduado em Teologia pelo Seminário Batista de Teresina e em Filosofia pela Universidade Federal do Piauí e também possui mestrado em Teologia. Ele leciona disciplinas também na área de teologia, como professor das línguas de grego e hebraico, e também as disciplinas da teologia sistemática. Ele também é comentarista de lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical, claro que as lições da CPAD, e também é escritor. Além disso, é presidente do Conselho de Doutrina da Convenção Estadual da Assembleia de Deus no Piauí e membro da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Tenho certeza que com um gabarito como esse, né, um currículo como esse, com certeza nós teremos muito a aprender do Senhor. E aí eu quero com muita alegria passar a palavra ao professor João Ribeiro, que pode tecer um pouquinho dos comentários sobre a bibliografia recomendada que o professor poderá recorrer ao longo desse trimestre. Professor João Ribeiro. Muito bem, professor Sérgio Lins, muito bem, caros irmãos professores e alunos da EBD. Esse assunto desse trimestre ele é bastante atual, não é? É bastante complexo à medida em que nós precisamos contextualizar as verdades bíblicas com o cenário em que a gente está vivendo hoje. A professora Milde vai trazer o sumário e os temas que nós vamos explorar. E dentro desses temas, nós sugerimos aqui alguma literatura para subsidiar os seus estudos, né? Temos o livro, né? O livro base, que é do professor José Gonçalves, do pastor José Gonçalves, comentarista da lição. Também o livro de discipulado, do Dietrich Bonhoeffer. Também temos o livro de ideologia de gênero, que vamos tratar também a respeito desses assuntos em uma das lições. Temos a nossa declaração de fé, né, que também tem o norte que a gente dá, vamos ver temas como divórcio e casamento, e aí a gente vai também poder usar nossa lição, nas nossas lições. Também temos os desigrejados, tem uma lição sobre os desigrejados. Falar sobre contracultura, que vai acontecer também, esse de David Platt, é um livro muito, muito bom e bastante atual, né? Na mordomia do tempo, do trabalho, dos nossos recursos, né? Esse livro do pastor Arinaldo. Verdade Absoluta também, da filósofa Nancy Pearce, que também escreveu E Agora Como Viveremos, juntamente com um autor chamado Colson. E também o Moisés Carvalho, que fala sobre pentecostalismo e pós-modernidade, que é o tema central que nós vamos abordar durante esse trimestre. São algumas das nossas sugestões, né? E também, claro, você precisa de um livro você pode usar um livro de teologia sistemática, né, para nortear o estudo, né? Nós vamos estudar a doutrina de anjos, né, também da angelologia, né, especificamente a respeito do adversário das nossas almas. E também nós podemos lançar a mão dessa literatura de modo que você possa ser beneficiado e enriquecer
mas a sua aula, a título de sugestão, você pode pesquisar e outros assuntos em livros dessa mesma linha. Benção, né? E reforço aqui sobre teologia sistemática, o livro da CPAD também, a Teologia Pentecostal, né? Um livro que nós temos vários autores aí do Brasil, e dentre eles o nosso anfitrião aqui, o pastor Linaldo Renovato, né, que também comentou a teologia sistemática pentecostal. Então, é um adendo a mais aí, realmente uma seleção que pode ajudar muito o professor, é claro, não pode esquecer da sua fonte principal de consulta, é a palavra de Deus, e é claro, esses livros vão servir, né, de apoio, e é muito importante, é uma temática realmente que abrange muito. Além disso, vocês sabem muito bem que nós temos muito conteúdo que será divulgado e compartilhado no nosso canal oficial do EBD em Síntese, o podcast do nosso DENEC, e com certeza você vai estar ali com material apropriado, não só na classe de adultos, né, professora Milde, que nós temos lá, a classe de jovens, de adolescentes, pré-adolescentes, com certeza vai ajudar bastante. E aí, professora Milde Prachede, olhando para a lição desse trimestre, né, natural, e há um sentimento de ansiedade. Quando foi divulgado a temática que seria tratada nesse trimestre, eu fiquei ansioso para saber, meu Deus, o que nós vamos aprender, né? E, claro, nesses últimos dias, nós vivenciamos uma necessidade cada vez mais de conteúdos doutrinários, apologéticos, que vão fortalecer a nossa fé e, claro, nos preparar para os ataques contra a Igreja de Cristo. Então, professora Milde, por gentileza, o que nós vamos estudar ao longo desse trimestre, nas lições de adultos, né? Concordo com toda esta bibliografia e também os comentários bíblicos, né? Como Beacon, Mateus Henry, também são alguns subsídios que vão ajudar os professores na parte mais bíblica, não é? Comentários mais bíblicos. Nós vamos estudar durante esse trimestre, terceiro trimestre, sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, que a gente está já vivenciando já há algum tempo. A gente viu pela introdução da própria lição, a gente já vai ver que esses ataques não são novos. Desde a fundação da Igreja, que nós já sofremos com os ataques de Satanás. E não somente a Igreja, mas o povo de Deus, como um todo, no Antigo Pacto também, ele foi sempre sujeito aos ataques do inimigo para divorciar o povo de Deus da comunhão com Deus. É isso que o inimigo tem procurado fazer durante toda a história da humanidade, né? A partir do pecado que entrou no mundo, já começou os ataques de Satanás contra o povo de Deus, contra aqueles que servem a Deus. E durante este trimestre, nós vamos ter 13 lições que falam sobre vários tipos de sutilezas, né? A primeira que nós vamos estudar hoje é as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Depois, na segunda lição, a sutileza da banalização da graça. A gente vê que, desde o tempo de Paulo, muitos convertiam a graça de Deus, conforme ele disse, em dissolução, querendo viver uma vida dissoluta por conta do nome graça. É graça, é tempo da graça, e agora eu posso fazer o que quiser. E não é assim. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Paulo, em todas as suas cartas, falou sobre isso. A sutileza também da imoralidade sexual, que é justamente sobre essa questão da dissolução moral, não é? A corrupção moral que está no mundo avassalando. A quarta lição, a sutileza sobre a normalização do divórcio. A gente estudou no trimestre passado, né, sobre que o Senhor é terminantemente contra o divórcio, o Senhor abomina o divórcio, aborrece o divórcio, e a sutileza de Satanás é tornar isto uma coisa muito banal, e a gente está vendo isso já dentro das igrejas, não é? Até pastores que já estão bem na segunda, terceira, quarta mulher pelo divórcio. Mas, infelizmente, nós não podemos aceitar este tipo de comportamento, porque é contra a palavra de Deus. Na quinta lição, a sutileza do materialismo e do ateísmo.
Nós sabemos que nesses últimos tempos, como o homem se afasta de Deus, ele vai ficar cada vez mais sujeito a Satanás, a possessão maligna. Nós vamos ver o crescimento do espiritismo, o misticismo, e todo tipo de engano que afasta o homem de Deus. Na sexta lição, veremos as sutilezas das ideologias contrárias à família. E, atualmente, tem essa polêmica aqui no Brasil sobre a ideologia de gênero, outro tipo de família que estão buscando também para contrariar a palavra de Deus. A sutileza da relativização da Bíblia, porque as pessoas que não creem na verdade, elas vão crer na mentira, conforme Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Eles não amam a verdade. E eles buscam doutores e muitas outros tipos de instrução para contrariar a palavra, porque como eles acham que não existe verdade absoluta, eles querem negar exatamente que a Bíblia não é a verdade, né? Que o Evangelho não é a verdade. Mas o Senhor já falou acerca disso e ele já falou através dos seus apóstolos sobre tudo o que haveria de acontecer nesses últimos dias, e os crentes estão bem instruídos pela palavra de Deus a manter o amor à verdade para a salvação. Porque Cristo é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A sutileza também do enfraquecimento da identidade pentecostal. Muita gente, infelizmente, se envaidece pelos dons, se ensoberbece e finda também adotando outros espíritos que não são de Deus. E vão se enganar, porque quando as pessoas se ensoberbecem, ele deixa que Deus não atue mais na sua vida. E o inimigo começa a ser aquele que vai instruí-lo. Ele deixa de estar sob a proteção do Senhor, por deixar de submeter-se à palavra e ao poder do Espírito Santo na sua vida. A sutileza do movimento de desigrejados. Nós estamos vendo um crescimento muito grande, né? Existe um número muito grande de pessoas fora das igrejas e achando que podem ser cristãos, que podem servir a Deus sem estar ligados a uma igreja. A sutileza contra a prática da mordomia cristã e a sutileza das mídias sociais, a sutileza da espiritualidade holística. É outro engano que Satanás está incutindo na mente das pessoas, resistindo às sutilezas de Satanás. É a última lição, porque nós só podemos vencer o inimigo resistindo, como a própria palavra ensina, não é? Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Que bênção, né? Muito obrigado, professora Milde. E aí, irmãos, entrando já na lição número 1, o que de fato vamos aprender, não é? Bom, a lição número 1 vai falar justamente sobre a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. Vamos aprender de maneira sutil e sorrateira o diabo que desfere ataques, né, contra a Igreja do Senhor, contra o povo de Deus, e assim precisamos conhecer um pouquinho das estratégias que Satanás ele tem atuado, não é? E aí, o termo sutileza no original, né, está associado a engano, fraude, e aí podemos classificar, né, e vamos conhecer aqui, né, os ataques na área da esfera moral, a esfera religiosa, enfim, vamos conhecer um pouco mais sobre isso, e é claro que vamos conhecer as ferramentas que nós podemos usar para nos defender, né? E uma delas é a prática da leitura da palavra de Deus e a oração. Mas é claro que, sem mais delongas, nós vamos agora abrir a nossa lição, você, professor da Escola Dominical,
E aí vamos agora contar com a participação de cada um dos professores que aqui estão para comentar cada subtópico de maneira sucinta, objetiva, o que nós podemos observar. Então, nesse primeiro subtópico, né, aproveitando aqui, viu, professor João Ribeiro, o senhor já se prepara aí para falar sobre o alerta do povo de Deus, né, a igreja na reta final, são subtópicos da nossa lição, né? E aí, olhando o primeiro tópico, né? Mas antes, a gente se preparou muito aqui, irmãos, como é ao vivo, é assim mesmo, né? Esqueci de fazer a leitura do texto áureo, né? Está lá na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos dias, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. A verdade prática nos ensina que, de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. Faça uma reflexão, você, professor da escola dominical, reflita com seus alunos. Você tem observado se a igreja ela está sendo mais atacada ou não? E esses ataques, quais são as estratégias que Satanás tem usado hoje? Será que são apenas ataques na esfera bélica, na esfera espiritual, na camada social, enfim? Então, é preciso que cada crente saia ao combate, né, em defesa da fé cristã, usando as armas corretas, as armas espirituais. E é por isso que a leitura bíblica em classe vai enfatizar melhor do versículo 1 até o versículo 5 dessa carta que nós lemos. Então, comentando sobre o primeiro subtópico aqui, a sutileza do ataque. É verdade, se você não tem observado, mas sutilmente Satanás tem atacado ao longo da história da igreja. De acordo com a carta que Paulo escreve à igreja aos Colossos, a Bíblia diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho de Deus. Nós vivíamos sob o império das trevas. Satanás era o nosso, entre aspas, rei, imperador. E quando nós fomos transportados para o reino de Deus, é um a menos que ele perde. E a intenção dele é, sabendo que tem pouco tempo, destruir ou atrapalhar os projetos de Deus, mas ele sabe que ele tem pouco tempo, porque a vitória já é certa em Cristo. Por isso que, ao longo da história, se você vai estudar a história da igreja, né, o professor João Ribeiro aí apresentou vários livros, e quando você vai estudar a história da igreja, né, historiadores como Flávio José e tantos outros, né, Eusébio de Cesareia, são livros que nós podemos consultar ao longo da história. A igreja sofreu vários ataques. Em Atos Apóstolos, nós vamos ver a perseguição contra os primeiros cristãos, era uma perseguição visível, uma perseguição bélica, prendia as pessoas, matavam. Aí você vai ver um livro chamado Os Mártires do Coliseu, você vai ver os primeiros discípulos sendo perseguidos e mortos pelo próprio governo, né, o imperador. Mas, ao longo do tempo, nós chegamos lá no período do Holocausto. Certa vez até questionaram sobre tudo isso, né? Perguntaram um rabino, olha, se você fala tão bem de Deus, que Deus é amor, como pode ele ter permitido o Holocausto? E aí, aquele rabino judeu, ele responde de maneira categórica, conhecendo as Escrituras, ele assume que a culpa não é de Deus. Nós nos afastamos de Deus. E Deus, pelo seu infinito amor, ele permite com que o povo, de maneira didática, né, passe pela aprovação. Ora, o povo se afastou de Deus. E Deus disse, se vocês me buscarem, se vocês estiverem perto de mim, a terra será sua, a minha bênção será sobre vós, mas se vocês se afastarem dos meus mandamentos, dos meus estatutos, a vossa terra será do vosso inimigo, a tua família será do teu inimigo, as tuas posses será do teu inimigo e não terás lugar. De maneira geral, eu estou parafraseando o texto. Mas, ao longo do tempo, nós vamos ver que a perseguição da igreja, que era bélica, que você prendia as pessoas, hoje cada vez mais está mais sutil. Veja que até as leis estão sendo construídas e feito até uma releitura dos textos das leis para que seja mais conveniente, né? Não ao que seria o padrão de conduta divino, mas conveniente de acordo com as condutas humanas. É o antropocentrismo entrando em todas as camadas, né? Então, vivemos uma sociedade relativista. E exatamente essa sutileza dos ataques que o inimigo tem atacado. E aí, é claro, que há alertas para o povo de Deus. E aí eu queria ouvir o professor João Ribeiro falando sobre esses alertas que nós podemos observar, destaque na lição, e a professora Milton Prachedes encerra esse primeiro tópico falando sobre a igreja na reta final.
Muito bem, professor. Primeiramente, a gente tem que conhecer o inimigo, né? Antes de entrar numa batalha, a gente precisa conhecer um inimigo. A gente, lá na década de 80 para 90, mais ou menos, se ouviu falar muito de guerra espiritual, né? Não sei se os irmãos acompanharam, né? Tinha batalha espiritual, né? Amarre o valente, está amarrado em nome de Jesus. Essa expressão até transbordou os limites das quatro paredes da igreja e entrou na cultura popular, está amarrado, está amarrado. Então, a gente precisa conhecer o inimigo para a gente ficar alerta para esse ataque, né? A gente vê a ação do inimigo desde lá, o Gênesis 3,15, né? Quando o Senhor mesmo diz, né? Que porém inimizade entre ti e a mulher, entre a semente da mulher e a tua semente, já é chamado o proto-evangelho, e desde então a gente vê também lá na figura de Jó, o inimigo aparecendo num dos livros mais antigos da Bíblia, e a gente agora chega nesse tópico que fala a respeito do alerta para que possamos nos defender. Mas então, para a gente se defender, a gente tem que saber que o nosso inimigo ele é real. Ele é real. Nós vivemos no mundo aqui na Terra, né, nessa terceira dimensão, né? Mas existe uma dimensão espiritual onde existem seres, existe nosso Deus que é soberano sobre todas as coisas, mas existe também o diabo, né? Existem os anjos do Senhor, mas também existe o diabo e os demônios, né? E eu sempre costumo dizer assim, se o Senhor permitisse que a gente abrisse os olhos para enxergar o que nos cerca em torno da vida espiritual, eu acho que eu caía, como diz o Matuto, estatelado. Né? Por quê? Porque realmente existe um cosmos espiritual ao nosso redor, ao nosso derredor, e que a gente precisa estar atento a isso, principalmente o inimigo das nossas almas que resolveu declarar guerra contra Deus, e ele, não conseguindo atingir diretamente a Deus, ele veio o quê? Nos atacar a sua criatura, né? E a sua criatura foi seduzida. Hoje a gente vai estudar de sutilezas. A primeira ataque que ele desfechou na face da terra foi a sutileza de atrair Adão e Eva com aquela conversa, né? Aquele sofisma lá de que aquilo ali não fazia mal e por aí vai. Então, a gente vê que um fato fácil na observação das Escrituras é que Deus sempre manteve o seu povo sob alerta. Isso aqui é que é importante, né? O comentarista foi muito feliz em tratar disso, e lá em Hebreus 1:1 diz assim: e Deus, antigamente, tendo falado aos nossos pais por meio dos profetas, nesses últimos dias nos tem falado por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Então, Deus já começou a falar por meio tanto dos profetas, né, nos alertando, e aqui o comentarista fala, né, dos profetas, através do ministério dos profetas, e falou por meio do Filho, como diz Hebreus 1:1, e chegou agora a falar à sua igreja, né, por meio de quem? Por meio do Espírito Santo, que expressamente diz. Esse texto é muito maravilhoso, porque esse expressamente é uma coisa que enfatiza e dá peso ao alerta que o Senhor está dando, né? Expressamente ele diz, ou seja, claramente, sem dúvida, não deixa margem de questionamento nenhum, né? Sem sombra de dúvidas, que nos últimos dias viria, né? Aqui, nos últimos tempos, apostatariam alguns da fé e ouviriam as doutrinas dos enganadores, doutrinas de demônios, e aí a gente vai ver mais lá na frente. Então, o importante nesse tópico é a gente reconhecer. Claro, a gente não vai demonizar tudo, dizer, não, isso aqui foi o diabo, isso aqui foi o diabo. Às vezes, né, eu estava ouvindo um pastor pregando essa semana, ele disse, às vezes a opção de cair é sua, né? Você foi tentado e tentado não ceda, ceder é pecado e ruim, né? Mas precisamos reconhecer, tem um ditado lá na Espanha que diz assim, eu não creio nas bruxas, mas que elas existem, existem. Então, no reino espiritual também acontece isso. Não podemos ir para os extremos, que é dizer, não, relevar a ação do inimigo, que é real, né? E também não podemos também ver demônio e diabo em tudo quanto é coisa. É preciso ter uma palavrinha-chave que se chama discernimento. Discernimento espiritual, né? É verdade. Já pensou, né? O microfone está dando problema agora na live aqui. É o diabo querendo atrapalhar. Não, irmão. Foi você que não ajustou o microfone já está ficando velho, né? Professora Milde, a igreja está na reta final. O que
professor não pode deixar passar aí nesse subtópico aí, para encerrar esse tópico geral sobre a igreja e sobre o ataque. É verdade. Esse primeiro tópico da lição, o seu objetivo é mostrar justamente isso, né? Que a igreja está sob o ataque de Satanás. E o primeiro versículo da leitura bíblica fala: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Alguns comentários que falam sobre esses espíritos enganadores, tipo curandeiros também, pessoas que estão fazendo prodígios de mentira, e tem muita gente seguindo como se fosse verdade. E até teatro em muitas igrejas pentecostais, né, fingindo, porque Deus não precisa disso. O Senhor cura, o Senhor tem poder para libertar as pessoas. Não é necessário que alguém faça teatro enganando as pessoas que vão ouvir o evangelho, porque o Senhor é a verdade. Então não pode ter mentira nem engano no meio do povo de Deus. Isso aí também é uma coisa que o inimigo fica utilizando-se no meio evangélico para denegrir a imagem do evangelho e iludir muitas pessoas. E até decepcionar, porque depois que virem que não é verdade o que aconteceu, ficam escandalizados, né, com aquilo que está acontecendo. E quando o Espírito Santo fala acerca dos últimos tempos, nós estamos vivendo os últimos tempos, é a era da igreja, desde que a igreja foi fundada. Ora, se Paulo, no tempo dele, já falava, não é, sobre essas coisas que haveriam de acontecer, a manifestação do Espírito do Anticristo, e a gente vê também lá no Apocalipse, no capítulo 16, versículo 14, fala sobre estes espíritos enganadores, que hão de surgir no misticismo das religiões. No começo da história da igreja, a igreja de Colossos ela foi vítima do sincretismo religioso, a influência do gnosticismo, que se diz incipiente, e que Paulo falou até da falsa ciência, e que ele dizia que aquela maneira como as pessoas se comportavam, que vem no versículo seguinte da nossa lição aqui, não é, sobre a proibição dos alimentos, a proibição de coisas que Deus já determinou para o nosso bem-estar, para usufruirmos delas. E no capítulo 1 de Gênesis, vários versículos, nós lemos, o Senhor diz: e viu isto Deus que era bom. Então, tudo que Deus criou é bom e bem aceito, com ação de graças, com a oração, com a súplica, e pela palavra de Deus é santificado. Então, nós não podemos aceitar estas coisas que estão vindo nesta reta final da igreja, não é? Que são os enganos do inimigo para distrair as pessoas do verdadeiro sentido do evangelho, que é a prática da palavra, a comunhão com Deus, a vida de santificação, uma vida não nessa aparência, porque Paulo até diz que as pessoas que usam do asceticismo, da ascese, que é a abstinência das coisas com uma disciplina corporal, tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Inclusive, o culto satanista é um culto imoral. Não é um culto santo. O culto ao Senhor é um culto santo, porque o povo do Senhor é santo, porque Deus é santo, Deus é um Deus moral. E quando o inimigo ilude as pessoas, ela passa a cauterizar a sua consciência, não é? Deixa de sentir, porque a consciência é o sentimento moral do homem, que Deus colocou no homem, para distinguir entre o certo e o errado. Então, uma das coisas que a Igreja do Senhor, nesta reta final, deve ter muito cuidado, é ir buscar a virtude do Espírito Santo para discernir os espíritos,
se são de Deus, se não são de Deus, para que possam viver a vida que agrada ao Senhor, uma vida que glorifique a Deus, uma vida de santificação e honra. É isso que Deus quer do seu povo, uma vida de santificação e honra, não iludidos com as práticas de ascese ou coisas. Hoje o culto ao corpo é muito comum, não é? Tem pessoas que querem viver só comendo vegetais e proíbe a carne, proíbe leite, proíbe tanta coisa, não é? Hoje existe um engano por aí nessas coisas, nessas proibições, que o crente precisa ter cuidado. Porque, como o Paulo já falou aqui, pela oração, né, e pela palavra de Deus, nós temos a bênção nos alimentos que ele propôs para nosso sustento. Aquilo que ele já determinou. Quando o Senhor criou os animais, as plantas, tudo é para o sustento. Tudo é para o sustento. A gente pode ler no primeiro capítulo de Gênesis, isso aí. Então, se Deus já determinou que o alimento é bom, então não tem por que rejeitar, e sim aceitar e dar graças a Ele e pedir a bênção de Deus sobre aquilo que Ele já determinou. Então, nós temos aqui, nesse último subtópico, que não há razão para surpresas. Porque Deus já disse que haveria de surgir essas coisas. O crente é que precisa estar em alerta para não se iludir com as sutilezas e os enganos de Satanás. Inclusive, sutileza, para reforçar, é a qualidade do que é sutil. E, às vezes, vem através de argumento engenhoso, para embaraçar alguém, para a pessoa ficar confuso. Né? Como Satanás fez com Eva. Como foi que Deus disse? Não é aquela conversinha mole. Não, vocês não vão morrer, não. Claro, não ia morrer na hora ali, né? Mas a morte eterna foi determinada, e a morte física também. Então, a Eva foi iludida pelo argumento engenhoso de Satanás, pela sutileza. Pela sutileza. E aí a igreja tem que estar em estado de alerta, né, professor Amigo? E aí, quando nós analisamos sobre os aspectos da qualidade, né, a natureza, né, sobre o ataque, né, como Satanás ele ataca. E aí a lição ela traz, né, prezado professor de escola dominical, que a natureza do ataque ela pode ser classificada aqui em duas espécies, né, a natureza espiritual e moral. E aí eu vou ficar com a espiritual. Se você analisar bem, Paulo, quando ele escreve essa carta a Timóteo, ele fala de espíritos enganadores. Um livro que eu li, claro que nem todo mundo tem a coragem de ler, né? Eu falo que eu digo muitos alunos, né? Aos meus alunos, quando a gente trata sobre, já que também vai ser tratado sobre anjos e demônios, né? Nessa lição desse trimestre, existe uma disciplina no curso teológico, né? Que é a doutrina dos anjos, a angelologia, né? E lá se discute sobre os anjos bons e os anjos maus. E aí, quando nós vamos falar sobre a demonologia, sobre os demônios, eu comento aos alunos sobre um livro de C.S. Lewis. Se não me falha a memória, o título do livro é Carta do Diabo ao Seu Aprendiz, ou Seu Jovem Aprendiz. Depois o professor pode pesquisar. Não é um livro para todos. É um livro que você precisa entender que, na qualidade de C.S. Lewis, né, a natureza dos seus escritos, ele objetiva apresentar as estratégias sutis de Satanás na vida do crente, seja no crente em casa, na família, na igreja. E é interessante observar porque são espíritos enganadores, demônios, que C.S. Lewis ele revela a natureza desses agentes espirituais, demoníacos, né, que tentam de maneira muito sutil tirar você da comunhão com Deus. Hoje você, rapaz, vai para a igreja hoje não, você tem muita coisa para estudar, ou tem muitas metas do trabalho para você fazer, né? Muitas das vezes cria uma situação ali dentro de casa, e enfim. Então, precisamos entender que estamos em estado de alerta, e o discernimento espiritual é cada vez mais necessário para o crente, né? Os nossos maiores inimigos não é o governo, não é o Estado, não é um político, não é um juiz, né? O pessoal
Nosso maior inimigo hoje é a esfera judicial, porque as leis elas tentam combater a liberdade da igreja, né, que está garantida pela Constituição Federal, e alguns juízes estão tentando fazer uma ressignificação do que está escrito na lei. Mas analise bem, o nosso maior inimigo não é o legislativo, não é o executivo, não é o judiciário. Os nossos maiores inimigos são inimigos que nós, do ponto de vista da matéria, são invisíveis. Né? Estou me referindo aos maiores inimigos da igreja, são os inimigos sobrenaturais, são os demônios. E, nesse sentido, podemos entender que os ataques à igreja são de ordem espiritual. E claro que ele vai usar os meios aos quais ele tem acesso. Os homens cheios de espíritos malignos vão tentar, de alguma forma, criar leis, criar mecanismos para que a igreja seja fechada. Ou você não lembra do período da pandemia? Você lembra das restrições que nós enfrentamos na maioria dos estados? Por que não dizer em todos os estados brasileiros, né, nós enfrentamos essa limitação? Ou talvez você que nos acompanha aí de outro país, será que a sua igreja também não passou alguma limitação nesse período? E culparam a pandemia, culparam o Covid, quando na realidade eram mecanismos sutis para fechar as portas da igreja? A nossa luta, como diz Paulo em Efésios, quando ele escreve à igreja em Éfeso, capítulo 6, versículo 12, ele diz: a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue. Eu sei que você deve ter uma Bíblia grande aí, né? A famosa Bíblia pentecostal, aquela letra maior, né? Você pega assim, bem pesadão, né? E vai expulsar um demônio batendo na cabeça dele. Não, você não vai expulsar assim, não. Você vai expulsar em nome de Jesus Cristo, né? A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados e potestades do mal. E estão aí, utilizando de meios sutis, até mesmo entrando dentro da igreja. Mas eu vou parar por aqui, porque os professores têm algo a comentar também sobre a natureza moral, e aí eu queria o professor João Ribeiro para comentar, né? E a professora Milde pode fechar também, que nessa lição, né, esse tópico 2, que fala da natureza do ataque, né, só trabalha 2 subtópicos. Eu queria que a professora Milde depois fizesse a sua conclusão, acrescentando aí, quem sabe, do aspecto da natureza espiritual ou moral. Professor João Ribeiro. Muito bem, professor Sérgio Lins. Foi muito bem destacado aqui a ação do inimigo, né? E a nossa luta. Ela não é contra a carne, nem é contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais em Cristo Jesus, né? E nossas armas não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E aí, que fortalezas são essas? Aí a gente vem agora para o ambiente da sociedade e os seus princípios ditados na esfera moral agora, né? A gente vê que existe uma outra coisa que leva em conta sobre a natureza do ataque à igreja, que revela essa sutileza, né? Como bem disse a nossa irmã, a professora Amilde, é uma coisa muito, né, manhosa, uma coisinha muito, não faz mal, né? Aquele não faz mal lá do profeta do Antigo Testamento, é esse não faz mal de hoje, né? O politicamente correto, que está se espraiando por toda a sociedade, de não se confrontar práticas que, à luz da Bíblia, são condenáveis ou são reprováveis, não é? Isso traz uma... A igreja fica numa saia justa, digamos assim, ela fica sem saída. Por quê? Porque aqui revela-se que a sutileza do diabo nesse aspecto do ataque moral. O apóstolo Paulo, ele faz referência a essas pessoas que se comportam de maneira hipócrita, né? Tem aqui em 2 Timóteo, 1 Timóteo 4:2 diz assim: os homens apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, por meio de quê? Quer dizer que o demônio vai aparecer e ditar valores e regras? Não, ele está lá, ó, de camarote, só semeando e jogando lá no meio da sociedade os seus princípios. E os homens, a Bíblia Sagrada diz assim, que o homem natural não discerne as coisas espirituais, mas o homem espiritual, ele discerne tudo e de nada ele é discernido, por ninguém ele é discernido. Então, como o homem natural, né, na maioria das vezes é quem dita as normas morais da sociedade, e aqui cabe a necessidade da igreja se levantar e
a nossa sociedade foi baseada e formada, a nossa sociedade ocidental, nos princípios judaico-cristãos. E agora está se abraçando um novo estilo, né, de vida, um novo modus vivendi, uma nova maneira de ser e de viver da sociedade, de que os princípios cristãos ou judaico-cristãos estão obsoletos e precisa ser tirar os absolutos e colocar os relativos dessa sociedade. Então, o princípio moral, nesse caso, a gente vê que realmente está influenciando a sociedade nessa esfera, né? E a hipocrisia e a mentira são manifestações, né, dessa inversas das virtudes morais cristãs, né? Elas vão de encontro, elas não vão ao encontro, elas vão de encontro à autenticidade e verdade da palavra de Deus e dos princípios que nós abraçamos. A operação do erro, e essa operação do erro é importante porque o Espírito já opera nos filhos da desobediência, não é? É esse mesmo Espírito que age e opera o erro. Ele sempre trabalha com falsidade e engano. Por isso que a professora Mildes falou muito bem, falando das sutilezas do inimigo. Ele usa falsidade e engano. Paulo também demonstra essa esfera moral desde este ataque, quando faz referência, quando aqueles homens têm a consciência cauterizada, ou seja, quando está cauterizada, aí é como queima aquela região do corpo, né, que está afetado, e a pessoa já perdeu as ligações neurais, os nervos já não funcionam naquela região, e ele perde a sensibilidade. E quando se perde a sensibilidade, a sociedade de maneira geral, o mundo jaz no maligno, né? A Bíblia Sagrada diz, o príncipe das trevas deste século, que é o inimigo, o adversário, Satanás, o acusador, o diabo, né, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Então, o mundo já jaz no maligno, mas aí cabe à igreja não se deixar levar também por essa sutileza, para que ela também não fique com a consciência cauterizada, fica insensível. As coisas começam a acontecer e passa uma lei, como disse lá o professor Sérgio Lins, né? Passa um decreto, passa uma normativa, passa um princípio de valor e se coloca um cartaz e agora não pode, não pode, não pode. E a igreja vai cada vez mais se ficando no seu gueto, né? Um daqueles livros que a gente falou a respeito na bibliografia, né? Tem um da filósofa Nancy Pearce, que ela diz assim, verdade absoluta, libertando o cristianismo do seu cativeiro cultural. A gente está cada vez mais cercado por esses valores da sociedade e como que tangidos, o rebanho está tangido para ficar nas quatro paredes e é o que defende hoje, né, a sociedade de maneira geral, para a igreja tomar conta da igreja e não evangelizar, não pregar, não falar de Jesus, né, não mostrar a verdade, não confrontar alguns valores da sociedade, né, e aí precisamos ter cuidado para que a nossa consciência também não fique cauterizada e assim a gente, infelizmente, abrace também os valores mundanos e antibíblicos e até a influência dos espíritos enganadores e das doutrinas dos demônios, que elas, o Senhor nos guarde, de serem abraçadas ou encontrarem abrigo no coração de um de nós aqui, seja na igreja ou seja fora do ambiente da sua família. A igreja não pode cair na mera conveniência de ficar ali, né, querendo agradar o povo, né? É o mesmo erro que aconteceu, né? A história nos revela, né? Igrejas como lá na Europa, que os pastores começaram a se preocupar com o sermão mais conveniente, mais agradável, digamos assim, ao paladar espiritual do povo e não aquilo que as escrituras ensinam, mas isso aí já é tema de outro dia, né? Professora Mildes Prachedes, eu gostaria que Vossa Excelência encerrasse o que nós podemos não deixar passar na natureza do ataque e já pode comentar um pouquinho sobre o ataque na esfera religiosa, né? Tem tudo a ver também. Certo. Eu gostaria só de acrescentar aqui duas coisinhas. No Salmo 94, versículo 20, o Senhor falou através do salmista: Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade?
que forja o mal, tendo por pretexto uma lei, acorrem em tropel contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. O que a gente está vendo hoje é a inversão dos valores em questão de justiça também. Porque a Bíblia diz que as pessoas no mundo, os juízes, eles não têm amor para com os bons. A tolerância sempre vai ser em favor do erro. Não é? O que a gente está vendo é isso. Normaliza, põe uma lei e que as pessoas devem seguir aquela lei, contrariando os princípios cristãos, e muita gente vai se iludir. Não, mas está na lei, não, mas é legal. Não é, é legal, segundo os homens, mas não é segundo Deus. E o Senhor disse, através de Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, que ele enviará a operação do erro para que creiam a mentira. As pessoas que se desviam da verdade, que elas não amam a verdade, não creem no Senhor nem na sua palavra, elas vão crer na mentira, em todo engano que vier, eles aceitarão. Mas isto vem também como um juízo sobre aqueles que desobedecem a Deus. É o versículo 12 do 2º capítulo da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, falando sobre o espírito do erro. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Começa a negar a sua consciência, a consciência vai sendo cauterizada, e, por fim, as pessoas vão ter mais prazer em fazer o que é errado do que fazer o que é certo, porque não tem mais o sentimento de amor a Deus acima de todas as coisas, para agradá-lo, né? Para fazer aquilo que é correto. É por isso que Paulo também diz na carta aos Efésios, eles perderam todo o sentimento para cometerem toda injustiça. Infelizmente, é o que vai acontecer no período da grande tribulação, que nós não estejamos mais aqui, não é? Para ver tanta iniquidade. Agora, né, vamos estudar sobre os ataques na esfera religiosa. É importante tratarmos aqui nas esferas que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Acontece porquanto na esfera da igreja. Às vezes, muito dentro da própria igreja e, às vezes, a partir dos próprios pastores, cristãos, né? Pessoas até estudiosas, teólogos, pessoas que se dizem entendidas em matéria de fé, porque eles hão de apostatar da fé. Infelizmente, como não suportarão mais ouvir a verdade, devido ao avalanche da multiplicação da iniquidade, as pessoas vão se desviar da verdade e vão querer viver uma vida dissoluta, uma vida conforme os padrões do mundo e não conforme os padrões bíblicos que foram ensinados. Por isso, Paulo diz aos crentes, escrevendo as cartas, que cada um se fortifique na graça que há em Cristo Jesus, né? Que permaneça arraigado, sobreedificados nele, para que possa ser livre dessa tentação da mudança religiosa, de negar a sua fé, de afastar-se do Senhor, sucumbindo aos ataques do adversário, né? Temos que resistir com a palavra, para que também não venhamos a ser vítimas dos escândalos, né? Dos escândalos do Evangelho. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. Sejam aqueles que já lutaram em suas trincheiras. Tem pessoas que até nós já vemos, aqui eu não vou citar nomes, porque são bem conhecidos, as pessoas sabem, pessoas que conheciam muito a palavra, muito conhecedores da palavra. Nós temos aqui no Brasil mesmo pastores que conheciam muito, que era
era bom ouvi-los. Eu tenho livros, inclusive, de um pastor bastante interessante. Ele, quando estava na graça de Deus, falava coisas tão importantes para a nossa santificação, para a nossa vida espiritual, e hoje nega tudo quanto ele ensinou, porque, infelizmente, se inchou, não é? Ou há também esse perigo da pessoa se envaidecer no conhecimento. A nossa fé não pode ser firmada no conhecimento, senão no conhecimento de Deus. Aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Nós não podemos nos gloriar no próprio conhecimento, mas no conhecimento de Deus, pela revelação do Espírito Santo que habita em nós. Que o Senhor venha guardar a sua igreja nesse sentido, né, de não se envaidecer e achar que sabe mais do que... Tem uns que querem saber mais do que o outro, né? Que quer mostrar muito conhecimento e finda se iludindo com os ataques do inimigo mesmo, na vaidade do seu sentido, trazendo vergonha para si mesmo. Eles apostataram da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores, conforme o texto que a gente está estudando nesta lição, né? Dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Não é mais a inspiração do Espírito Santo, mas a inspiração demoníaca, espíritos enganadores que têm surgido já, desde o princípio, querendo iludir as pessoas. Ao invés de buscar a santificação e a honra, buscam a satisfação na carne. E isso é o que vai distanciar de Deus. Uhum. E aí, como nós sabemos, há uma outra esfera do ataque, professora Milde, que é a esfera social. E eu queria que o professor João Ribeiro, por gentileza, fizesse as suas contribuições sobre os ataques na área social. A professora Milde fez muito bem a colocação sobre a área religiosa. Infelizmente, cada vez mais nós estamos enfrentando isso, né? E eu estava até lendo aqui, né, sobre a necessidade do discernimento espiritual. Mas o que nós podemos observar sobre os ataques na esfera social, professor João Ribeiro? Muito bem, professor Sérgio Lins. Só trazendo um exemplo desse tipo de pessoas que se revoltaram contra a igreja, um dos pensadores do século XIX mais famosos nas áreas de humanas e que é ensinado nas universidades é o Nietzsche, né? Nietzsche. Os irmãos já ouviram falar, né? E quem não ouviu falar, procure pesquisar. O Nietzsche, ele era de berço cristão. Os seus avós eram pastores. Ele cresceu e até pensou em ser pastor. Ele achou que essa era a sua vocação, mas de repente ele mudou de rumo, né? E lançou o conceito de Deus está morto. E Deus está morto não no sentido de morreu Deus, mas ele questionava se ainda era razoável ter fé em Deus e buscar nessas atitudes, né? E basear as nossas atitudes nisso. E também, recusando Deus, isso nos livraria dos valores impostos. E aí nós trazemos aqui os valores da sociedade moderna que nós vamos agora abordar, não é? Na esfera social, e aqui o comentarista ele fala sobre a desconstrução da família, que é um dos exemplos, né? Esse termo desconstrução, né, de um filósofo francês, é o Jacques Derrida, né, que ele lançou esse termo, né? Não, a cadeira, ele começou a duvidar, né? A cadeira não é cadeira, a cadeira é cadeira porque você diz que é cadeira, mas porque quem é que prova que a cadeira é cadeira? Né? E aí, com esses argumentos, a sociedade, juntando um pouquinho de fulano, de cicrano, de beltrano, foi desconstruindo o pensamento judaico-cristão e foi estabelecendo agora a chamada pós-verdade, onde tudo é relativo, né, na nossa sociedade, onde os valores cristãos estão colocados de lado e não podem ser tidos como valor absoluto. O criacionismo
foi tirado das escolas e as teorias da evolução são mais palatáveis e mais razoáveis e atendem mais ao raciocínio lógico, não é? E então nós precisamos acordar para essa realidade. Vivemos num ambiente sociocultural, né? Aqui a sociedade tem uma cultura, né? E nós precisamos ir de encontro a essa cultura. Isso é que é importante, né? Na lição passada, nós tivemos o Sermão do Monte, que ali eram os princípios da cultura cristã revelados a Cristo, por Cristo para nós. E tem um livro lá de John Stott comentando esse assunto. O título dele é A Contracultura Cristã. Nós temos uma contracultura cristã, não é? O David Platt, que foi uma das referências que nós indicamos aqui, que ele disse assim que o título dele é Contracultura, um chamado compassivo para nós olharmos para alguns assuntos que nós observamos. Deixa eu ver aqui, só para trazer o que ele aborda. Ele fala um chamado compassivo para confrontar um mundo, é a contracultura. A gente está falando de sociedade, né, que na verdade é a cultura da sociedade. Ele fala sobre como a gente tem um chamado compassivo para confrontar esse mundo, essa sociedade, né, que em relação à pobreza, em relação a casamento com pessoas do mesmo sexo, a gente vai estudar, né, escravidão sexual, o abuso sexual, que a gente também vai ver, racismo, imigração, perseguição, aborto, órfãos, pornografia, não é? O César Moisés também explora isso no livro Pentecostalismo e Pós-Modernidade. Então, o que precisamos ver é que nós precisamos ter convicção da nossa chamada, daquilo que nós somos, para a gente confrontar essa sociedade. A gente tem que ter convicção, precisamos também ter compromisso, né, com essa chamada que nós temos, e precisamos ter coragem para confrontar essas verdades em amor. Aí é que está o segredinho básico, né? Então, para nós encerrarmos aqui, estamos sob fogo cerrado, diz o comentarista. As leis, como nós dissemos, os decretos, né, são criados para desconstruir a família e também todos os nossos princípios cristãos, e nós precisamos acordar para essa realidade, pois atacando a família, o inimigo atinge a igreja, porque famílias fracas, aí a igreja é fraca. Então, nós precisamos valorizar o nicho familiar e também, em consequência, a sociedade será beneficiada e nós faremos diferença. Isso aqui é o grande interrogação e é o grande questionamento. Precisamos fazer diferença na sociedade para que a nossa luz brilhe, né, como luz do mundo e o nosso sal tempere como o sal da terra. Que bênção, né, professor? Que bênção. Obrigado pela contribuição. E eu fiquei também aqui, né, lembrando dessa sua contribuição e realmente esses autores, né, eles fundamentam aquilo que nós estamos falando aqui. Isso mostra também aos professores a possibilidade de ampliarmos um pouco o leque, né, professor João Ribeiro, de pesquisar outras bibliografias que podem agregar muito, né? E, assim, esses ataques cada vez mais são frequentes, são mais constantes e cada vez mais visíveis. E tanto Martin Lloyd Jones como Calvino, né, que são contribuições que a gente conhece, mas Martin Lloyd Jones, eu acredito que quem pesquisou muito sobre a pregação expositiva, sermão expositivo, que é assim, como a igreja se proteger, né? A lição, ela apresenta o número 4, o tópico 4 fala sobre a igreja protegida. E aí, lendo os escritos de Martin Lloyd Jones, né, sobre pregação expositiva, né, até que no Brasil, um pastor presbiteriano também, ele publica um pouquinho sobre suas publicações. Acho que é o pastor Samuel Câmara também, acho que é o pastor Samuel Câmara, é um pastor coordenador do setor aqui do nosso estado, ele também faz publicações de alguns escritos, pastor doutor, né, ele era médico, até onde me falha a memória, ele abandonou a medicina para se dedicar à pregação da palavra de Deus. E como a igreja se proteger, né? Há uma frase, né,
que eu não queria pecar aqui porque muita gente tem acesso a esse conteúdo, mas você, professor, pode pesquisar se o autor foi Calvino ou se foi Martin Lloyd Jones, que fala sobre a necessidade de um púlpito forte, igreja forte. Claro que isso você vai encontrar muito nas pregações do Martin Lloyd Jones, mas assim, o púlpito da igreja, né? Os reformadores, eles trouxeram a importância de o púlpito ficar no centro da igreja, porque há uma defesa que o púlpito é como se fosse aquele que conduz a locomotiva, o trem, né? Então, o púlpito conduz o povo à palavra de Deus, o povo conhecer a palavra. Diz as Escrituras que o povo peca por falta de conhecimento das Escrituras sagradas. Então, como se proteger diante desses ataques? Por meio da exposição da palavra de Deus. E aí eu quero, com carinho, né, doutor João Ribeiro, com carinho, pedir aos professores, né, e meus queridos, quem conhece a palavra, quem teve uma experiência com Deus, quem estuda a palavra, sabe que nós não podemos ser levados por falsas doutrinas e heresias que tem por aí. E como se proteger delas, né? Por meio do estudo sistemático da palavra, uma busca incessante para que nós não venhamos cair, né, nessas vãs sutilezas desse mundo. O apóstolo Paulo, ele coloca duas importantes armas à disposição para o crente, né? Uma delas é a palavra de Deus. A outra, a professora Milde Prachedes, eu estou tentando aqui, nós tivemos um problema técnico, né? Já que é ao vivo, irmãos, nós perdemos um pouquinho a conexão com ela, mas vamos continuar aqui. Eu estou tentando aqui retomar a conexão dela. Então, vamos continuando, professor João Ribeiro. E a igreja, ela se protege por meio da palavra de Deus, da exposição da palavra e oração. Então, eu vou falar sobre a exposição da palavra. Queridos, é muito importante que o professor de escola dominical, ele tenha um curso teológico, né? E aí eu falo aqui na qualidade na função que estou exercendo hoje, de diretor da Escola Teológica das Assembleias de Deus no Brasil, a ESTE e a DEB, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Convido a você, professor, eu sei que aqui não é momento de fazer propaganda, né, professor João Ribeiro, mas a importância de buscar um conhecimento teológico, uma profundidade, né? A gente fala isso também no programa da Rádio Nordeste, né? A gente fala nas reuniões do DENEC, nas reuniões dos professores, na importância do professor cada vez mais qualificar. Por quê? O aluno da escola dominical, ele só tem dois momentos de aprendizagem. O culto, todo crente, né? O culto, doutrina, em que ele não pode interagir muito com o pastor, e a escola dominical, que é a universidade todo crente. E aí o que acontece? O professor, cada vez mais qualificado, ele se preparando, se organizando, quando o aluno chegar na escola dominical, ele vai ter conteúdo, né? Então a igreja vai dispor de homens capazes e mulheres capazes para expor a palavra de Deus, a palavra ortodoxa, o ensino ortodoxo, sacro, né? Então, o apóstolo Paulo aqui, ele mostra que é por meio da palavra que a igreja cada vez mais vai estar preparada. Está escrito na carta de Pedro, né? A primeira carta petriana, né? Diz assim, estáis, pois, preparados, né? Para responder com mansidão aquele que vos pedir a razão da vossa esperança. Então, Pedro está falando sobre o preparo. Que preparo é esse, né? Sobre responder essa questão, né? Porque, veja bem, chega alguém aqui, né, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, tá? Quando Pedro ele está apresentando essa necessidade do preparo, né? E ele diz, sempre preparado, né? Antes santificai ao Senhor, vosso Deus, em vossos corações, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que pedir a razão da vossa esperança que há em vós. Então, é necessário, né, que a igreja ela esteja com esse antídoto, né, essa vacina, né, a palavra, né, a palavra que nos apresenta, a palavra que nos alimenta e mostra o nosso Deus verdadeiro. Diferente de qualquer outra religião, o nosso Deus ele se revela por meio da palavra. É um Deus que fez questão de mostrar aquilo que ele quer para o homem por meio da palavra. E Paulo escreve à igreja de Éfeso que a palavra de Deus é uma das ferramentas espirituais para o crente se qualificar e se preparar. É a espada do Espírito. Inclusive, somente ela é capaz de alcançar, né, a divisão das juntas e medulas do homem, né? Então, mesmo que eu tente encontrar a divisão da alma e do espírito, pedagogicamente falando, mas somente a palavra de Deus que pode alcançar. Então, não há dúvidas que a palavra de Deus é a ferramenta, o antídoto para que a igreja esteja preparada
contra os ataques do inimigo. Não há dúvida que o inimigo tem levado muita vantagem em muitos cristãos, porque estão lá no YouTube, estão lá nas redes sociais, ouvem pregações que são aparentemente agradáveis aos seus ouvidos, professor, mas na realidade é a falta da perícia e também da boa convivência. Quero estimular você, encerrando aqui minha palavra, estimular você, professor da escola dominical, não deixe de estudar a palavra de Deus. Ler é uma coisa, estudar é outra. Leia diariamente, mas também tenha um bom hábito de estudar sistematicamente a palavra de Deus. E, se, é claro, tiver possibilidade, faça um curso teológico, se qualifique, participe dos cursos de capacitação continuada, de professor de escola dominical, de maneira com que você esteja cada vez mais habilidoso e mais preparado para a exposição da palavra de Deus. Professor João Ribeiro, com a palavra de conclusão também, falando sobre a prática da oração e o que nós podemos encerrar aqui na nossa lição, no nosso comentário da lição de hoje. Muito bem. Só acrescentando aí, pastor, a gente que é professor gosta tanto da palavra que a gente gosta de falar da palavra, né? Então, aqui, em Romanos 15, 4, diz assim, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, né? Para que a gente aprenda alguma coisa, foi escrito para que, por meio da perseverança e consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Então, a palavra é quem, como disse bem o professor, né, a gente enaltece a palavra. E, segundo Timóteo, que essa carta que foi usada como texto base da lição, bem apropriada, de nos guardarmos das doutrinas dos demônios, como é que a gente vai se guardar das doutrinas dos demônios? Expondo a palavra de Deus para os nossos irmãos, para que eles conheçam a verdade e aí possam distinguir do erro. Quando o falso profeta, né? Nosso combate é externo e interno. O interno é o quê? É os falsos ensinos querendo invadir, e aí quando eles tentam invadir, aí a gente vem se guardar das falsas doutrinas, da doutrina dos demônios, dos falsos profetas, como? Né? Aí Paulo diz assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que fosse inteiramente aprendido, né? E que desde a meninice conhece segundo as letras, porque toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, íntegro e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então, essa é a nossa palavra, é a palavra de Deus, né? E aí, a prática da oração, e se o senhor permitir, professor, eu posso passar aqui para a professora Mildes, para que ela possa... Sim, fazer a conclusão, né? Né? Tá ótimo. Falar a respeito da... Ela é mulher de oração, né? Também, professora e mulher de oração, então... Ninguém melhor, né? Aí eu passo para a professora Milde aqui a falar a respeito da prática da oração, que é outra ferramenta que o apóstolo Paulo aponta para nós estarmos protegidos dos ataques do inimigo, professor. O apóstolo São Paulo, escrevendo em todas as suas cartas, ele fala sobre o valor da palavra, do se firmar no conhecimento do Evangelho que foi anunciado desde o princípio por ele. E nas suas cartas pastorais, ele diz que o obreiro tem que manejar bem a palavra da verdade, tem que ter conhecimento e saber manejar a palavra, não pegar fazer exegese fora do contexto da palavra, pegando versículos isolados, que as heresias nascem dessa maneira, né? De modo errado, as interpretações erradas. E uma outra coisa Paulo também disse a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Né? Exercita-te na piedade. A piedade é a renúncia a tudo quanto é mal, tudo quanto desagrada ao Senhor, tudo quanto contraria a palavra. E para a gente ter essa comunhão com Deus através da oração, precisamos andar conforme a palavra. Sabemos que o nosso Senhor, ele ressurgiu, está à destra do Pai Todo-Poderoso, e o apóstolo São Paulo, ele disse acerca de si mesmo, que o Senhor nos guardará do maligno. Você tem o interesse de servir a Deus de todo o coração, de perseverar nos caminhos do Senhor, frutificar para a sua glória e para o seu louvor, é necessário buscar a face do Senhor.
buscar cada dia mais. O poder de Deus, a gente se reveste dele buscando na fonte, que é Deus. Ele é a fonte das águas vivas, tanto da palavra como da virtude do Espírito. Para nos encher dele, nós precisamos meditar na palavra e orar. Inclusive, quando eles escolheram os diáconos no início da fé cristã, os apóstolos disseram: nós perseveramos na palavra e na oração. Eles tinham que ter esse cuidado, né? De perseverar na palavra, buscar o conhecimento de Deus, o conhecimento verdadeiro, não somente para conhecer, mas na prática, não sendo ouvintes negligentes, mas operosos em Deus, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, para viver uma vida de santificação e pureza que mantenha esta comunhão. Através da oração, nós recebemos a iluminação do Espírito Santo sobre a palavra e sobre decisões que devemos tomar na nossa vida. Através da oração, nós somos abençoados, revestidos do poder de Deus. O Senhor Jesus disse para os discípulos que eles deveriam perseverar na oração até que do alto fosse revestido de poder. Então, se quer ser revestido de poder, precisa orar. Se o cristão quer ser revestido de poder, precisa orar. Precisa buscar a face do Senhor, buscar o seu conhecimento para saber responder àqueles que nos pedem a razão da nossa esperança, da nossa fé, e também ter a unção do Espírito, do convencimento. Quando você falar a palavra, seja uma palavra cheia da graça, que transmita edificação para aqueles que ele ouvem. Então, é muito importante que o crente se fortaleça no Senhor através da busca do seu conhecimento e da oração, porque é através da oração que nós temos esse contato com Deus, a instrução do Espírito. Muitas vezes nós nem sabemos como orar, como está escrito lá na carta aos Romanos, mas o Espírito Santo que está em nós intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se a gente está numa batalha espiritual, numa luta que a gente não sabe nem como pedir, mas estando diante dele em oração, o Espírito intercede por nós e nos dá a vitória. O Senhor nos dá a vitória porque ele quer que nós sejamos vitoriosos nele. Ele quer que a nossa alegria seja permanente nele, não é? A comunhão com ele. É muito importante permanecer em oração, vigiar em oração. Quando o Senhor falou sobre a vigilância nos últimos tempos, que precediam a vinda do Senhor, ele disse: vigiai e orai, né? Olhai, vigiai e orai. Que bênção. Obrigado, professor Hamilton Praxedes. E aí, meus queridos, né, resumindo a lição, né, ao longo, né, dessa lição, nós vimos como o diabo ele tem atacado de maneira muito sutil a igreja. É uma realidade que precisamos assumir e se conscientizar, e conscientizar também os nossos alunos. Como obreiro da casa do Senhor, nós temos a missão de repassar os nossos liderados, enfim, a toda a igreja. E se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, o que nós vamos ficar? Nós vamos ficar nas nossas zonas de conforto, né? Eu acho interessante, né? Claro, aqui a gente já está no encerramento já. O autor, né? William Lane Craig, quando ele escreve um livro chamado Em Defesa da Fé Cristã, lá no comentário ele fala, né? A gente está na defesa, mas na realidade, né? Até Adalto Lourenço ele comenta sobre isso, né? Nós temos que se preparar também para o ataque, né? Então, nós estamos sofrendo os ataques do inimigo, mas precisamos estar preparados para nos defender a nossa fé, a nossa fidelidade ao Senhor. É preciso, então, conhecer as estratégias de Satanás, a natureza dos ataques, para que estejamos preparados. E assim, nós queremos aqui agradecer a contribuição, né, do professor João Ribeiro, da professora Hamilton Praxedes, e quero agradecer a você que nos acompanhou, tem nos acompanhado, e quero lhe passar uma missão. Compartilhe esse conteúdo, leve esse conteúdo aos outros professores de outras congregações, de outras cidades, de modo com que esse subsídio, né,
A nossa missão aqui é agregar um pouquinho a mais, né, professor João Ribeiro, professor Hamilton, para que o professor da escola dominical esteja mais preparado, melhor qualidade de conteúdo, para que assim possamos ver o Reino de Deus crescendo mais e mais. Mas antes, essa é minha palavra de gratidão, minha palavra de encerramento, mas eu queria passar a palavra de conclusão e de gratidão, a saudação final ao professor João Ribeiro, ao professor Hamilton Prachedes, e assim estaremos encerrando mais uma edição do nosso podcast EBD Ensino. Professor João Ribeiro, professor Hamilton. O nosso desejo é que nossos amados irmãos tenham sido beneficiados, né, com o conteúdo da lição, e que possamos fazer como o apóstolo ensina, perseverar na oração, perseverar na vigilância e buscando sempre este santo conhecimento de Deus para que sejamos livres dos ataques, que possamos estar firmados no Senhor, de modo que o inimigo não tenha oportunidade na nossa vida. Que o Senhor abençoe a todos, eu agradeço a Deus esta oportunidade, agradeço também aos nossos diretores, né, do DEMEC, ao nosso coordenador aqui também da nossa lição, do nosso grupo, nosso irmão presbítero, professor, mestre, doutor, irmão Sérgio Lins. Que o Senhor abençoe cada vez mais. Obrigado, professor Hamilton. Professor João Ribeiro. Muito bem, professor Sérgio Lins. Eu me sinto honrado por estar aqui compartilhando dessa bancada com a experiência e a vivência, tanto teológica quanto prática, né, do nosso, como bem disse, a nossa professora Hamilton, do nosso mestre aí, professor, e nosso âncora, né, o nosso professor Sérgio Lins, que Deus continue abençoando o seu ministério, né? Também professora Hamilton Prachedes, tenho aprendido muito com a senhora, viu, professora? E nós estamos edificados, né? Quando a gente... É interessante notar que o professor, ele primeiro aprende, ele tem que aprender, é o primeiro a aprender. Se ele não aprender, como é que ele vai transmitir, né? Então, a gente, então, a gente aprende primeiro, e eu sou grato a Deus por estar aqui na companhia dos amados irmãos. Agradeço também a confiança também do DENEC, de toda a sua coordenadoria. Também agradeço também aos professores, né? Agradeço também aos alunos, tem muitos alunos também que acompanham, viu, professor? Ontem eu encontrei um jovem ontem, ele disse, a gente está acompanhando aí os podcasts aí do EBD Ensino, aí a gente agradece porque sabe que a semente está sendo semeada e que Deus possa nos dar graça, força, sabedoria para enfrentarmos, né, e subir. Eu achei interessante, só para finalizar, vamos, nesse trimestre, professor e professora, subir na torre de vigia como profeta. Né? E vamos fazer um outdoor celestial, né? Glória a Deus. Para proclamar a palavra, para que quem passar vai enxergar as letras grandes do Evangelho de Cristo como arautos do Rei, né? E proclamando essa bendita palavra. Nós agradecemos esta oportunidade e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Obrigado, professor João Ribeiro. É sempre uma honra estarmos juntos, a professora Hamilton Prachedes. Com certeza, a cada momento de estarmos juntos aqui, eu aprendo muito. Por isso que eu digo, né? Eu gosto mais de ouvir do que falar, né? Porque a gente vai aprendendo aqui. Mas o modo com que nós queremos também deixar a palavra de gratidão, já no início desse novo trimestre, ao pastor Reinaldo Odilo, que é o diretor-geral do DENEC, da nossa igreja. Deixar um abraço para ele caloroso, a gratidão a ele, a toda a equipe que tem nos confiado nessa missão singular de levar um conteúdo bíblico de qualidade a todos os nossos irmãos que têm acompanhado. E é isso. Quero agradecer mais uma vez a professora Hamilton Prachedes, ao professor João Ribeiro, e desejar a você a paz do Senhor e até a próxima edição do podcast EBD em Síntese. Desejo a você a paz do Senhor e que Deus abençoe abundantemente o seu ministério, o seu chamado, e eu digo amém. Até a próxima e a paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor.